Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a jornalista Sônia Lacerda e todos os internautas que nos acompanham e agradecer a oportunidade de apresentar e expor algumas questões que são palpitantes nesse período de eleição e diante de todas essas medidas restritivas que nós enfrentamos, a sociedade enfrenta no geral em relação à pandemia da Covid-19. O representante do Ministério Público Eleitoral junto ao TSE, o vice-procurador-geral eleitoral, encaminhou esta semana a manifestação oficial do órgão em relação às possíveis medidas de alteração do calendário eleitoral. Em linha de princípio, a manifestação foi no sentido de ser contrária a qualquer prorrogação dos mandatos, por qualquer tempo que seja, mesmo que por emenda constitucional, uma vez que a periodicidade das eleições e a duração dos mandatos diz respeito com a própria questão do princípio democrático, que é uma cláusula pétrea da Constituição, que por esse motivo não poderia ser modificado sequer por emenda constitucional. Em relação aos demais aspectos, houve uma sugestão de que a eleição, caso haja necessidade de ser adiada, sejam feitas injunções pelo TSE junto ao Congresso Nacional para que, por meio de emenda constitucional, se faça a adequação desse calendário, alterando as datas do primeiro turno para o dia 25 de outubro e um eventual segundo turno para o dia 15 de novembro. Isso com o objetivo de adequar essas alterações a outros princípios que são importantes dentro da legislação eleitoral, em especial a obrigação de que a Justiça Eleitoral tem de julgar todas as prestações de contas dos candidatos eleitos antes da respectiva diplomação. Então, uma série de questões que estão ainda para serem debatidas e discutidas no âmbito do TSE, no âmbito do Congresso Nacional e, em linha de princípio, pelo menos foi esse o entendimento firmado pelo vice-procurador-geral eleitoral nessa manifestação que encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral. Tratando-se de uma eleição municipal, os principais atores no âmbito do Ministério Público Eleitoral são os promotores eleitorais. São promotores de justiça que atuam nas diversas comarcas do Estado e que assumem uma zona eleitoral durante esse período. A sua atuação tem sido de maneira ininterrupta, mesmo nesse período de restrição. Os membros do Ministério Público não pararam de trabalhar, não pararam de exercer suas atividades durante o período de isolamento social. Ao contrário, têm procurado atuar mesmo diante das limitações impostas por parte das restrições de atividades presenciais. Nesse sentido, nessa eleição municipal, a Procuradoria Regional Eleitoral ela atua mais como uma coordenação e atua na parte recursal de todas as ações que venham subir em grau de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, na linha de frente, nós contamos com os promotores eleitorais nas diversas cidades, nas diversas zonas eleitorais e numa retaguarda, no âmbito da coordenação, a Procuradoria Regional Eleitoral atuando nessa parte de coordenação e também na questão dos recursos junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Aquilo que restou massificado junto à população como sendo um candidato ficha suja, nada mais é do que a constatação em relação a determinado pré-candidato ou determinado cidadão da ocorrência de alguma das condições ou das causas de inelegibilidade que são fixadas pelo legislador em obediência a mandamentos constitucionais. A identificação dessas causas impede que o cidadão ele possa pleitear ou possa candidatar-se nas eleições. Como é que o Ministério Público atua para fiscalizar essas questões? Existe um sistema que foi desenvolvido pela Procuradoria-Geral Eleitoral. Esse sistema ele a cada ano de eleição, alimentado por todos os órgãos que possam dispor de informações, de fatos relacionados aos cidadãos em geral, que possam configurar alguma das situações de inelegibilidade. No período próprio do registro das candidaturas, quando os nomes eles são apresentados à Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, por meio desse sistema, ele faz pesquisa para identificar se algum fato pode ser identificado como uma causa de inelegibilidade e, portanto, após fazer essa análise jurídica, que é feita a devida impugnação. O fato de constar o nome ou alguma informação nesse cadastro de que o cidadão tem alguma situação que possa gerar inelegibilidade, não significa necessariamente isto, pois sempre se é feita uma análise minuciosa da situação jurídica para ver se aquele fato que foi reportado por algum órgão público, ele
trazem consigo essa carga de configurar um ato de inelegibilidade. As eleições de 2020 certamente configurarão uma quebra de paradigma em relação à forma como se fazer uma campanha eleitoral. Muito mais do que em 2018, nós teremos o uso dos meios virtuais de comunicação para se atingir o eleitor, para se levar uma mensagem eleitoral em busca do voto do cidadão. Além das medidas restritivas, nós temos hoje também uma maior evolução, um maior crescimento da acessibilidade e do uso das pessoas dessas redes sociais. Principalmente nos últimos 2 meses decorrentes dessas medidas de isolamento social, nós tivemos uma evolução, um crescimento de pessoas que sequer utilizavam redes sociais e que passaram a utilizar desses meios de comunicação virtual como uma única forma de manter contato com familiares, amigos e também de se buscar informação, além de outros canais comumente já existentes. Essa situação ela traz uma responsabilidade redobrada ao cidadão, ao eleitor. O cidadão antes ele tinha que buscar conhecer o seu candidato. Hoje, além de buscar conhecer o seu candidato, ele tem o dever de buscar fontes fidedignas, fontes confiáveis, de onde venha esta informação. Não é ler a primeira informação e já formar um juízo de valor. É buscar em outros canais, em outras opiniões, em outros veículos, principalmente aqueles mais conhecidos, a confirmação dessas informações. Porque, infelizmente, a divulgação de informações falsas ou a veiculação da desinformação será algo que estará bastante presente e que pode vir a afetar o resultado final da eleição. Daí porque essa necessidade desse cuidado e dessa responsabilidade redobrada do eleitor para que ele não vote de maneira errada ou vote com base em premissas que são falsas.